A surpresa de 20 milhões de dólares. A surpresa de 20 milhões de dólares e o preço da traição. Neste ano, eu ganhei 20 milhões de dólares na loteria. Foi pura coincidência, faltando apenas uma semana para meu 66º aniversário. Eu planejava compartilhar essa surpresa incrível com meus filhos quando eles viessem comemorar. Eu tinha tudo planejado com precisão. Após pagar os impostos, eu pegaria o restante dos ganhos e compraria uma casa de luxo para cada um dos meus filhos, meu filho Logan e minha filha Luna. Eu também pretendia dar a cada um deles um cheque de 1 milhão de dólares. Mas quando meu aniversário finalmente chegou, eu estava sentada à mesa de jantar, olhando para os pratos cuidadosamente preparados, esperando e esperando. Às 22 horas, nem Logan nem Luna haviam aparecido. Eu liguei para os dois várias vezes, mas ninguém atendeu. Uma ansiedade crescente se espalhou pelo meu peito. Na parte da tarde, por volta das 3 ou 4 horas, Luna havia ligado e dito que precisava ficar mais tempo no trabalho e voltaria para casa mais tarde. Pouco depois, Logan me enviou uma mensagem dizendo que havia um problema com um projeto que ele estava gerenciando e que também haveria atrasos por parte dele. Naquele momento, eu não dei muita importância, apenas lhes disse que estava tudo bem, que o trabalho vinha em primeiro lugar. Mas agora eram 22 horas. Meia hora atrás, eu tinha enviado uma mensagem para o nosso grupo de WhatsApp da família perguntando quando eles chegariam. Ainda estava marcada como não lida. Com o coração pesado, empurrei minha cadeira para trás e fui para o sofá. Na mesa de centro, jaziam 2 escrituras de imóveis e 2 cheques. Uma casa de luxo para cada um deles, 1 milhão de dólares em dinheiro. Uma surpresa que eu estava alegremente antecipando entregar o dia todo. Algumas das minhas amigas do yoga tinham desenvolvido uma espécie de febre de loteria e me incentivaram a tentar a sorte. Eu as indulgenciava sem nunca esperar que ganharia. Quando vi os números vencedores, fiquei tão sobrecarregada que não consegui dormir a noite toda. Eu não tinha contado a ninguém. Dizem que a riqueza não deve ser exibida. Eu escolhi o pagamento de soma única, embora isso significasse perder 40% em impostos. Isso ainda me deixava com mais de 10 milhões de dólares. Eu planejava reservar 3 milhões de dólares para minha aposentadoria e dividir o restante igualmente entre Luna e Logan. Em algum momento, entre pensar e esperar, o sono me venceu e eu adormeci no sofá. Eu não sabia por quanto tempo tinha dormido quando, de repente, meu telefone tocou. Era Luna. Eu atendi, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela falou em um tom apressado e de desculpas. Mamãe, sinto muito. Eu tive tanto trabalho hoje e não consegui sair. Já é muito tarde, então estou voltando para o meu apartamento. Você deveria ir dormir cedo. Ela mal me deu a chance de responder antes de desligar. Eu olhei para a tela. Eram 23 horas. Silencioso. O local de trabalho de Luna era longe de casa. Eu tinha me preocupado com ela ter que fazer o trajeto. Então, quando o estágio dela terminou, eu aluguei um apartamento perto do escritório dela. Eu olhei para a tela escura por um longo tempo. 10 minutos depois, Logan ainda não havia ligado. Ele provavelmente estava ocupado com o trabalho também. Com um suspiro, estiquei minhas costas doloridas e me levantei lentamente. Eu embrulhei todos os pratos intocados na mesa em filme plástico e os coloquei cuidadosamente na geladeira. Eu guardei as escrituras de imóveis e os cheques na gaveta do meu criado mudo. Quando tudo estava guardado e eu estava pronta para ir para a cama, era quase 1 hora da manhã. E assim, o aniversário que eu tanto queria comemorar terminou silenciosamente. Acordei na manhã seguinte. Meu telefone permaneceu em silêncio. Nenhuma mensagem de aniversário atrasada de Luna ou Logan. Eu enviei uma mensagem para o nosso chat da família. É sábado, venham para casa para o jantar. Eu tenho uma surpresa para vocês. Mas ninguém respondeu. Depois do café da manhã, fui dar uma caminhada. Encontrei minha vizinha, Mary, que estava passeando com seu cachorro. Ela sorriu e perguntou: "Você geralmente sai cedo? Por que está fora tão tarde hoje?" Eu lhe dei um sorriso constrangido, muito envergonhada para admitir que tinha esperado meus filhos até tarde da noite. Mary riu. "Deixe-me adivinhar. Você cozinhou o dia todo ontem e está exausta. Eu te disse há muito tempo, reserve um bom jantar em um hotel. Menos estresse, menos problemas. Mas você insistiu.
Logan gosta de comida apimentada, Luna gosta de agridoce e sua neta precisa de comida infantil saudável. Você acha que um restaurante chique não pode fazer isso? Honestamente, você se dá todo esse trabalho só por eles. As palavras dela me fizeram congelar. Pela primeira vez, eu realmente pensei nisso. Minha vida inteira tinha girado em torno dos meus filhos. Antes do meu divórcio, depois do meu divórcio, durante todos esses anos, eu já tinha me colocado em primeiro lugar alguma vez? Antes que eu pudesse pensar mais, uma voz estridente e zombeteira cortou o ar da manhã. Oh, Mary, não finja que ela é uma mãe pobre e autossacrificada. Ela adora se gabar de quão dedicados Logan e Luna são. Que piada! Eu me virei para a voz. Era Sammy, uma velha vizinha com quem eu nunca me dei bem. Nós costumávamos trabalhar na mesma empresa de exportação de moda antes de eu me aposentar mais cedo, e até competimos pela posição de gerente do mercado europeu. Eu consegui o emprego. Meu francês era mais fluente e minhas habilidades superavam as dela. Sammy nunca aceitou isso. Ela acreditava que eu só venci por causa das minhas habilidades linguísticas e não da minha competência. Desde então, as coisas sempre foram tensas entre nós. Agora, ela me examinava de cima a baixo. Os lábios dela se curvaram com desprezo. Você nem sequer usa uma única joia decente. Eu me pergunto como você se virou todos esses anos. Eu não tinha interesse em discutir com ela, então me virei para Mary. Vou dar uma volta fora do bairro por um tempo. Vocês duas podem conversar. Eu comecei a me afastar, mas Sammy bloqueou meu caminho. Eu esperei aqui a manhã toda só para te fazer um favor. Não seja ingrata. Ela cruzou os braços e sorriu. Ontem à noite foi o aniversário do meu neto. Nós jantamos em um restaurante. E adivinha o que eu vi? O espetáculo mais ridículo. Eu expirei bruscamente. Obrigada pela sua preocupação, mas não me interessa. Posso ir agora? O rosto de Sammy escureceu. Com um bufo irritado, ela pegou o telefone, abriu o álbum e segurou a tela na minha frente. Eu não tenho que te explicar nada, apenas olhe. Por reflexo, eu queria empurrar para longe, mas no momento em que meu olhar caiu na tela, eu congelei. Era um vídeo. Uma mulher de vestido vermelho, com o cabelo elegantemente penteado, sorria calorosamente enquanto cumprimentava os convidados. Eu a reconheci imediatamente. Chloe, a amante do meu ex-marido, Jeff Smith. Ao lado dela, de braços dados, radiante e rindo, estava Luna. A câmera fez um breve pan antes de capturar dois homens perto do palco. Logan e seu pai, biológico, Jeff. Atrás deles, pendiam duas faixas proeminentes. Feliz, 25º aniversário de casamento Jeff e Chloe. E feliz aniversário, Chloe. Minha neta, Vivian, apareceu na tela. As mãozinhas dela seguravam as de Chloe enquanto ela cantava docemente. Vovó Chloe, você é tão linda, muito mais bonita e legal do que minha outra vovó. Eu quero que você seja minha verdadeira vovó. Ela inclinou a cabeça para trás, os olhos cheios de alegria e inocente. Semana que vem é o dia de esportes no jardim de infância. Você e o vovô podem vir me ver. Um silêncio ensurdecedor ecoou na minha cabeça. O vídeo terminou, mas Sammy não havia acabado. Você deveria ter visto Logan, ela disse com desdém. Ele comprou um bracelete de ouro maciço para aquela velha bruxa. Deve ter custado quase $5.000. Eu ouvi a esposa dele se gabando no telefone no banheiro. Ah, e ele comprou para Jeff uma caixa inteira de conhaque Genesis. Isso não é barato. Sammy estalou a língua e balançou a cabeça. Engraçado, não é? Toda vez que ele te visita, ele nem sequer traz um six-pack de cerveja. E sua preciosa Luna nem me faça começar. Ela comprou para Chloe um conjunto completo de joias de ouro. Colar, brincos, anéis, tudo. Ela ficava chamando ela de mamãe, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela se virou para mim com um sorriso açucarado. Você não sempre se gabava de quão dedicados eles são a você? Estranho. Eu não vejo você recebendo nenhuma migalha disso. Mary estendeu a mão para o braço de Sammy para pará-la, mas Sammy a sacudiu. Não, ela rosnou. Ela precisa ouvir isso. Ela precisa ver que lobos ingratos e traiçoeiros ela criou, sempre economizando para eles, vendendo até a casa grande dela para ajudá-los. Ah, que piada!
Ela fez tudo isso apenas para se enganar, pensando que realmente importava para eles. As palavras me atingiram como um martelo. Eu senti como se estivesse sufocando. Sem palavras, devolvi o telefone a Sammy. Minhas pernas tremeram enquanto eu tropeçava para casa. Um sabor metálico e amargo encheu minha boca. Eu mordi o lábio com tanta força que começou a sangrar. Eu desabei no sofá, e as lágrimas que eu tinha reprimido por tanto tempo finalmente irromperam. Eu cobri meu rosto, como se isso pudesse impedir a onda de agonia que ameaçava me afogar. Mas não importa o quão apertado eu pressionasse meus olhos com as mãos, o passado surgia na superfície, implacável e cruel. Memórias giravam como um carrossel fora de controle, abrindo feridas antigas que eu havia ignorado por anos. Meu casamento com Jeff Smith tinha sido uma catástrofe, tanto que, aos 40 anos, eu tinha desistido completamente da ideia de amor. Eu me divorciei dele e nunca mais me casei. Jeff era 6 anos mais velho do que eu. Nos conhecemos por meio de um amigo em comum. Na época, ele era um homem alto, bem arrumado, com uma aura de estabilidade, um analista no escritório de pesquisa da cidade, com um futuro brilhante pela frente. Eu tinha 40 anos, apenas uma revisora em uma editora, nem sequer contratada em tempo integral. Meus pais o viam como o candidato ideal, respeitável, com um bom emprego, alguém que poderia até apoiar a carreira do meu irmão mais velho. Eles me disseram que eu tinha sorte de casar com ele. Então eu concordei, sem saber muito sobre o passado dele. Só descobri a verdade mais tarde, tarde demais. Jeff nunca havia se casado antes de mim, porque uma vez ele se apaixonou profunda e irrevogavelmente. Um amor tão forte que ele foi incapaz de seguir em frente ou se comprometer totalmente com qualquer relacionamento posterior. Casar comigo tinha sido meramente uma conveniência. Assim que entendi isso, não havia mais volta. 1 ano depois de nos conhecermos, já estávamos casados. Não éramos particularmente carinhosos um com o outro, mas vivíamos juntos pacificamente. Havia respeito, embora pouca paixão. Eu me convenci de que isso era o suficiente. Nem todo casamento tinha que ser um romance tempestuoso. Estabilidade era bom, previsibilidade significava segurança. Na terceira primavera do nosso casamento, dei à luz gêmeos, um menino e uma menina. Fiquei sobrecarregada com a maternidade. 2 bebês chorando, noites sem dormir, um corpo ainda se recuperando do trauma do parto. Eu sentia como se estivesse me afogando. Eu queria voltar ao trabalho e perguntei a Jeff se a mãe dele, Laura, poderia vir ajudar por um tempo. Mas toda vez que eu mencionava, ele encontrava desculpas. O pai dele estava doente, a mãe muito ocupada, ela não tinha tempo. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses. No final do ano, Laura ainda não havia vindo. Minha editora não podia me esperar para sempre. Quando eu não voltei, eles deram meu emprego a outra pessoa. Eu estava devastada, mas impotente. Então veio o primeiro aniversário dos gêmeos. Laura ainda não apareceu. Foi quando o ressentimento começou a criar raízes no meu coração. Ela era a avó deles, mas em 1 ano inteiro, ela mal tinha visitado Jeff. Deve ter notado o meu estado de espírito, porque naquela noite ele finalmente me deu uma explicação. A mãe dele, disse ele, havia sofrido uma queda feia enquanto limpava a casa. Ela havia machucado a parte inferior das costas e estava acamada o tempo todo para se recuperar. Ela não nos tinha contado porque não queria nos preocupar. A culpa me atingiu como uma onda. Eu a tinha julgado. Pensei que ela era indiferente, quando o tempo todo ela estava ferida. Após a festa, a tia de Jeff veio ver as crianças. Eu a puxei de lado. A preocupação me apertava o peito. Qual é a gravidade da lesão de Laura? Eu perguntei. Ela precisa de cuidados médicos melhores? Talvez ela devesse ir para um hospital em São Francisco. Enquanto falava, peguei minha bolsa e tirei $1.000. Você pode dar isso a ela quando voltar, caso ela precise de algo. A tia de Jeff hesitou. Uma expressão estranha cruzou o rosto dela. Meio diversão, meio pena. Por um longo momento, ela não disse nada. Então, ela soltou uma pequena risada sem alegria. Laura não tem lesão nas costas. Eu olhei para ela, confusa. Ela suspirou e olhou para mim de uma forma que eu não conseguia interpretar. Eu não queria dizer nada, mas toda vez que visito, vejo você lutando sozinha com esses bebês. E isso não parece certo.
Ela olhou em volta, então se inclinou mais perto. A verdade é que Jeff arranjou para a mãe dele trabalhar como babá em tempo integral para outra pessoa. Eu pisquei. O quê? Ela trabalha como babá? De graça, a tia de Jeff disse baixinho. Para quem? Meu estômago se apertou. Talvez para o chefe de Jeff, ela disse claramente. O cara viaja muito e a esposa dele precisava de ajuda com os filhos. Jeff mandou a mãe dele para cuidar deles. Um sentimento agudo e frio perfurou minha garganta. Eu mal consegui sussurrar. Então, ela podia cuidar dos filhos do chefe dele, mas não dos próprios netos? A tia assentiu. Um peso opressor se instalou no meu peito. Ela suspirou novamente e murmurou. Eu não deveria te contar isso, mas tome cuidado com Jeff. Certifique-se de que ninguém roube de você. As palavras dela me deram um arrepio na espinha. Então ela deu um tapinha no meu braço, se virou e foi embora. Eu fiquei ali, congelada, observando a figura dela se afastar, incapaz de respirar. As palavras da tia foram como um espinho que tinha se aninhado profundamente na minha pele. Naquela noite, eu me virei na cama sem conseguir dormir. Na manhã seguinte, depois que Jeff foi para o trabalho, entrei no escritório dele. Eu raramente ia naquele quarto, apenas para limpar, e mesmo assim, eu nunca tocava nas coisas pessoais dele. Eu sempre acreditei que deveria haver espaço pessoal, mesmo em um casamento. O escritório estava mobilado esparsamente. 2 paredes de prateleiras, uma mesa e uma cadeira. Sentei-me e abri a gaveta da mesa dele. Dentro havia algumas cartas, a placa de identificação do escritório, um caderno de endereços e alguns documentos sem importância. Bem no fundo da gaveta, encontrei uma fotografia em preto e branco. Eu a tirei cuidadosamente. Mostrava 5 pessoas. Jeff estava ao lado de uma jovem com uma blusa branca florida e babados, o cabelo comprido trançado em 2 Marias Chiquinhas. Eu não precisava que ninguém me dissesse. A conexão não dita entre eles era inconfundível. Talvez fosse a intuição de uma mulher. Eu virei a foto. No canto inferior direito, em caligrafia delicada e elegante, lia-se: Unidos pelo coração. Amor enterrado profundamente. 19 de abril de 1969. A caligrafia era suave e graciosa, provavelmente dela 1969. Aquele era o último ano de Jeff na universidade. Meu olhar varreu o escritório e finalmente pousou em um armário, trancado, no fundo da prateleira. Minutos depois, encontrei a chave escondida na lombada do livro, Como o Aço Foi Temperado. Naquela noite, depois de colocar os gêmeos para dormir, eu me forcei a ler dezenas de cartas, e isso era apenas 1/3 delas. A mulher para quem Jeff escrevia se chamava Chloe. Através das palavras dela, eu reconstruí uma história de amor que durou mais de uma década. Eles vieram do mesmo vilarejo e tinham saído de casa para estudar na mesma universidade, em uma cidade estranha, longe de familiares e amigos. Eles se apoiavam, se encorajavam e, eventualmente, se apaixonaram. O relacionamento deles cresceu e floresceu em momentos silenciosos e não ditos, até que se tornaram inseparáveis. No entanto, antes de Chloe ir para a universidade, a família dela já tinha arranjado um noivado para ela. Ela havia aceito o noivado. Todo mês chegavam cartas do noivo dela. Às vezes, ele até lhe enviava dinheiro para os estudos, então o amor deles tinha que permanecer escondido. Após a formatura, a maioria dos estudantes voltou para casa para procurar trabalho. A família do noivo de Chloe tinha dinheiro e conexões, e conseguiu para ela um emprego como professora de francês em uma prestigiada escola particular Jeff. Por outro lado, finalmente foi aceito em um programa de pós-graduação em uma universidade respeitável no norte, após 2 anos de candidaturas. Um foi se casar, o outro se mudou, mas as cartas nunca pararam. Quando eu estava grávida dos gêmeos, Chloe escreveu para Jeff, lamentando o esgotamento de conciliar trabalho e cuidados infantis. O marido dela, constantemente em viagens de negócios, mal reconhecia a existência dela. Ela estava sobrecarregada e constantemente exausta, suportando o fardo sozinha. Jeff, com o coração partido por ela, enviou sua mãe, Laura, para cuidar da filha de Chloe. Essa revelação, por si só, foi o suficiente para me destruir.
Mas as cartas que se seguiram foram o que finalmente me rasgou. Toda vez que Laura cuida de mim, eu me sinto culpada e feliz ao mesmo tempo. Eu quero chamá-la de mamãe, mas não sei de que forma. Eu me sinto péssima pela sua esposa. Você mal ganha $2.000 por mês, mas, secretamente, me envia $500. Se ela descobrisse, ficaria furiosa. Você disse que sua esposa teve gêmeos. Meu Deus, a única criatura que eu já vi dar à luz 2 de uma vez foi minha cachorra. Eu não consigo imaginar o quão grande ela deve ter ficado. Só o pensamento é horrível. Meus colegas brincam sobre as muitas cartas que recebo. Eu digo a eles que são do meu marido. Meu querido, eles pensam que estou falando do Bruce, o homem com quem me casei. As palavras escritas em tinta cheiravam a intimidade proibida. Uma proximidade úmida e sufocante que me deixava fisicamente doente. Naquela noite, quando Jeff chegou em casa, eu joguei as cartas na cara dele. Nossa discussão foi como um campo de batalha. Eu tinha acabado de dar à luz. Estava fisicamente e emocionalmente esgotada. E agora estava desmoronando completamente. E ele apenas ficou parado, com o rosto inexpressivo, observando o meu colapso com uma distância fria, como se fosse um estranho. Só quando minha voz se esgotou, tremendo de raiva, ele finalmente suspirou, irritado. Você terminou? Ele perguntou entediado. Não há nada acontecendo entre nós, apenas cartas. Se isso te incomoda tanto, eu paro de escrever. As palavras dele deixaram meus dedos dormentes. Eu limpei meus olhos inchados e me forcei a levantar. Os bebês estavam com fome. Eles precisavam da mamadeira noturna, ou não parariam de chorar. Mas quando fui para sair à cozinha, a lata de fórmula estava vazia. Uma onda avassaladora de desespero me atingiu. Eu tinha lembrado Jeff por dias que estávamos ficando sem fórmula. Eu implorei a ele para pegar um pouco no caminho para casa. Até naquela manhã, antes de ele ir para o trabalho, eu tinha dito a ele novamente, mas ele tinha esquecido de novo, e agora era tarde demais. Algo se quebrou dentro de mim. Eu invadi o escritório dele e chutei a porta trancada com toda a minha força. A visão lá dentro embaçou minha visão de fúria. Jeff estava sentado na mesa, acariciando suavemente o rosto de Chloe em uma foto, os olhos dele cheios de profundo afeto e desejo. Ele congelou quando me viu. Eu arranquei a foto da mão dele e a rasguei em pedaços. Então joguei os restos aos pés dele. Jeff Smith, seu maldito mentiroso sem coração! Eu gritei. Eu quero o divórcio. Pela primeira vez, ele estava paralisado. Quando ele finalmente se recompôs, ele entrou em pânico. Ele se abaixou apressadamente para recolher os pedaços do rosto de Chloe e os colocou cuidadosamente no bolso, como se fossem a coisa mais preciosa do mundo. Então ele se virou para mim, o rosto dele contorcido de raiva. Você é louca, sua megera histérica e irracional. Ele rugiu. Ele tentou passar por mim. Eu agarrei a manga dele, recusando-me a soltar. Os olhos dele brilhavam vermelhos de fúria. Com as 2 mãos, ele me empurrou com força. Eu não estava preparada. A força me arremessou para trás, e a parte inferior das minhas costas bateu contra a borda afiada da mesa. Uma dor lancinante me atravessou. Eu não conseguia respirar. Por um momento, minha visão ficou completamente branca. Através da névoa, eu vi Jeff hesitar por uma fração de segundo. Então, ele se virou e saiu correndo pela porta, batendo-a atrás de si. A casa estava em silêncio, exceto pelos gritos angustiantes dos meus filhos ecoando pela noite. Eu não sei como sobrevivi àquela noite. Apenas caos, agonia, os choros incessantes dos meus filhos. As vozes pequenas deles perfurando meus tímpanos como agulhas. No dia seguinte, escrevi uma carta para o local de trabalho de Jeff, a prefeitura, denunciando os relacionamentos inadequados dele. Mas foi como jogar uma pedra no mar. Nenhuma resposta. Quando encontrei o supervisor de Jeff, o homem teve a audácia de me repreender, sugerindo que eu estava sendo irracional e envergonhando meu marido ao tornar públicos nossos assuntos particulares. Quaisquer desentendimentos que vocês tenham, resolvam em casa, ele disse, a voz cheia de condescendência. Não envolvam o local de trabalho do seu marido nisso. Eu procurei ajuda em um grupo de apoio local para mulheres,
Mas naquela época, as pessoas não estavam tão dispostas a interferir em um casamento, a menos que houvesse perigo imediato e óbvio. O romance de Jeff consistia apenas em cartas. Nenhuma traição real. Meus filhos ainda eram tão pequenos. O conselho deles era: seja paciente, aguente firme, veja o panorama geral. Eu estava como um animal em uma jaula, procurando desesperadamente uma saída, mas toda porta que eu tentava abrir estava trancada. Meus pais e meu irmão eram estritamente contra o divórcio. Todas as mulheres têm que passar por isso, eles disseram. Você só tem que aguentar, vai passar. Assim que as crianças forem maiores, sua vida será mais fácil. Jeff trabalha duro o suficiente. Você nem sequer tem um emprego, então pare de causar problemas para ele. Ele nem sequer trouxe aquela mulher para casa, então do que você está reclamando afinal? E Jeff, toda vez que eu mencionava o divórcio, ele me ignorava. Finalmente, ele simplesmente se mudou para um apartamento perto da prefeitura e só voltava para casa a cada 10 dias. As crianças eram muito pequenas para entender. Eles chupavam os dedinhos minúsculos, balbuciando as primeiras palavras, alheios à crescente divisão entre os pais. Por causa deles, eu engoli meu orgulho repetidamente. Como tantas mulheres presas em casamentos desfeitos, eu me tornei fraca no momento em que me tornei mãe. E eu tinha duas fraquezas. 7 anos. 7 anos de humilhação, exaustão e sofrimento lento e silencioso. Até a gota d'água. Jeff tinha enviado secretamente a Chloe mais $3.000 para que ela pudesse comprar a mais nova máquina de lavar totalmente automática. Mas a carta havia sido devolvida ao remetente. Chloe tinha sido transferida para uma nova escola, e o correio a enviou de volta. Eu li as palavras dela e pela primeira vez senti algo finalmente se quebrar dentro de mim. Nós nem sequer tínhamos uma máquina de lavar semiautomática. No meio do inverno, eu ainda estava lavando as roupas sujas dos meus filhos à mão, meus dedos vermelhos de frio. Naquela noite, eu o confrontei. Nós discutimos e pela primeira vez ele perdeu o controle. Móveis foram derrubados. Um vaso foi atirado na minha cabeça e estilhaçou a poucos centímetros atrás de mim. Eu não hesitei. Eu chamei a polícia, então liguei para um canal de notícias local e pedi que eles relatassem como meu marido violento quase me desfigurou. O escândalo irrompeu. Ele se espalhou como fogo, atingindo não apenas a prefeitura, mas também o governo estadual. A próxima promoção de Jeff, a transferência dele para um cargo estadual mais alto, foi imediatamente revogada à medida que funcionários mais jovens e mais bem educados chegavam à prefeitura, a carreira dele estagnou. Ele foi rebaixado e passou anos como assistente administrativo, arquivando papéis nos arquivos. Só então, quando ele tinha perdido tudo, ele finalmente se sentou e concordou com o divórcio. Foram necessários 2 meses de luta incessante. Jeff não largava Logan. Se você quer o divórcio, ele disse, eu fico com nosso filho. Eu concordei. Quando se tratava de dinheiro, eu fui impiedosa. Ameacei expor o caso dele com Chloe e arruinar a reputação dele. No final, eu o forcei a pagar cada centavo que ele tinha gasto com ela. Eu não tinha como saber o valor exato, mas eu nomeei um número: $50.000. Naquela época, o salário dele tinha aumentado para pouco mais de $2.000 por mês. $50.000 não era impossível, mas também não era troco. Jeff, é claro, não queria que Chloe sofresse, mas ele também não suportava a humilhação de pegar dinheiro emprestado de amigos. Então, ele hipotecou a casa dos pais e pegou um empréstimo de $50.000. Eu nunca vou esquecer a expressão dele ao me entregar o cheque. Se olhares pudessem matar, eu teria morrido 1000 vezes. A casa em que vivíamos pertencia a Jeff antes do nosso casamento. Eu a deixei para trás, mas levei tudo o que estava dentro, até mesmo a panela velha que havia sido remendada 2 vezes. Eu levei tudo para um mercado de pulgas e vendi cada peça. Então, com Luna nos braços, eu fui embora. Logan foi acolhido pelos pais de Jeff. A partir daquele dia, a única conexão entre Jeff e eu era a troca ocasional dos nossos filhos. Quando meu pai descobriu que eu realmente tinha concretizado o divórcio, ele ficou furioso. Eu o tinha desafiado, então ele nunca mais me visitou. Minha mãe fazia visitas secretas pelas costas dele,
Mas ela nunca ofereceu apoio, apenas suspiros intermináveis e queixas lamentáveis. Ela nunca me perguntou quais eram meus planos, ou como eu sobreviveria. Eu estava desapontada, mas eu não implorei mais por um amor que nunca viria. O caminho à frente era incerto, difícil e implacável. Mas pelo menos eu tinha me libertado daquele casamento vil e podre. Pelo menos eu não era mais a esposa descartada na história de amor de outra pessoa, lutando pateticamente para se agarrar. Após o divórcio, eu usei o dinheiro que recebi para comprar um apartamento de 60 metros quadrados. Não era muito, mas era meu. Eu comprei alguns móveis, matriculei Luna em uma nova escola e assim que tudo estava resolvido, voltei minha atenção para algo que eu estava esperando: vingança. Eu escrevi uma carta de parabéns para Bruce, o marido de Chloe, elogiando a inabalável bondade da esposa dele, os anos de terno cuidado e dedicação a Jeff. Bruce não perdeu tempo. Ele imediatamente entrou com um pedido de divórcio, ficando na frente do juiz, chorando e declarando que a esposa dele tinha tido um caso extraconjugal de longa data. Ao contrário da minha experiência, ninguém lhe disse para ser paciente. Ninguém descartou como apenas algumas cartas. Em vez disso, todos condenaram Chloe, chamando-a de sem vergonha, imoral e uma desgraça. O divórcio dela foi finalizado em tempo recorde. Ao mesmo tempo, Chloe foi demitida do emprego de professora, acusada de aceitar subornos dos pais dos alunos. Se ela realmente fez isso ou não, só Bruce sabia. Eu não me preocupei em acompanhar mais a vida dela. Eu estava muito ocupada construindo a minha. Mas a pessoa que mais sofreu com a conexão deles foi Logan. Toda vez que Logan e Chloe entravam em conflito, Jeff ficava do lado de Chloe. Eu nunca vou esquecer aquela noite, véspera de Natal. Anos atrás, Logan chegou à minha porta, as roupas rasgadas, a mochila suja, as mãozinhas geladas. No momento em que ele me viu, ele se jogou nos meus braços, soluçando. Mamãe, eu nunca mais quero voltar para aquela casa. Eu a odeio. Eu encontrei um emprego como coordenadora de commodities em uma empresa de exportação de moda. Eu tive que aprender francês, dominar o comércio internacional e criar Luna simultaneamente. Não havia tempo para fofocas triviais sobre pessoas que eu tinha deixado para trás há muito tempo. 5 anos depois, fui promovida e me tornei chefe do departamento de vendas europeu. E Jeff? Ele nunca subiu de cargo. Ele permaneceu preso na mesma posição estagnada na prefeitura, sem perspectivas de carreira ou reputação para proteger. Eventualmente, ele se casou com Chloe e ele até pegou um empréstimo para financiar um casamento luxuoso para ela. Em meio a lágrimas, descobri a história. Conforme o Natal se aproximava, Chloe tinha preparado costelas assadas para o jantar. Logan, incapaz de resistir ao aroma, pegou um pedaço. Chloe o pegou e lhe deu um tapa no rosto. Quando Jeff chegou em casa e ouviu o que tinha acontecido, ele não repreendeu Chloe. Em vez disso, ele repreendeu Logan, dizendo que era errado roubar comida. Chloe, encorajada, tinha arrogantemente ordenado que ele ficasse do lado de fora no frio para pensar. Estava congelando. Humilhado e zangado, Logan correu para o quarto, pegou a mochila e correu direto para mim. Mamãe, posso ficar com você? Eu nunca mais posso voltar. Vendo os lábios pálidos e rachados dele e o rosto manchado de lágrimas, eu o puxei para os meus braços e o segurei firme. A partir daquele momento, ele se recusou a voltar para a casa do pai. Chloe ficou, é claro, encantada. Eu não sei o que ela disse a Jeff, mas o homem que antes tinha lutado com unhas e dentes pelo filho, de repente, parou de resistir. Em vez disso, ele enviou todos os pertences de Logan, como se estivesse se desfazendo de um objeto indesejado. Nos primeiros 2 anos, Jeff ainda enviava pensão alimentícia para as crianças. Então, um dia, parou. E foi isso. Eu criei meus 2 filhos sozinha. Eu lhes ensinei a diferença entre o certo e o errado. Eu paguei pela escola deles, economizei dinheiro para comprar carros para eles, até mesmo casas. E agora, eles tinham me traído assim como o pai. Eu senti como se tivesse chorado minha última lágrima. Naquela noite, a escuridão lá fora consumiu lentamente os últimos vestígios da luz do dia. Eu me forcei a levantar. Minhas pernas tremeram enquanto eu ia para o quarto.
Na cama, eu me senti como um peixe ofegando desesperadamente por ar. Então o som de chaves girando na fechadura ecoou pela casa silenciosa. A voz de Luna se seguiu. Mamãe, nós voltamos. Eu não me movi, não respondi. Então, ouvi a voz confusa de Logan. A mamãe não está em casa. Ela nos disse hoje de manhã para vir jantar. Por que ela nem sequer cozinhou? Luna suspirou. Quem sabe, nos últimos 2 anos, ela está ficando cada vez mais difícil, sempre tão sentimental. Toda vez que estou perto dela, me sinto sufocada. É muito mais fácil estar com a Chloe. Shh, Logan sibilou. Se a mamãe te ouvir, ela vai ficar brava. E daí? Luna retrucou. Não é verdade? Nós, supostamente, temos que parar de ver o papai só para deixá-la feliz. Ele ainda é nosso pai. A conversa deles continuou baixinho. Então a porta do meu quarto se abriu com um rangido. Um corpo pequeno e quente se jogou em cima de mim. Vivian. Vovó, você está brincando de esconde-esconde com a gente? Eu te achei. As vozes na sala de estar pararam abruptamente. Segundos depois, Logan e Luna entraram correndo. A luz se acendeu. Logan congelou no lugar, paralisado, olhando para mim. A mãe dele, deitada na cama, o rosto manchado de lágrimas secas. Os lábios dele se abriram. A voz dele era mal um sussurro. Mamãe. Luna hesitou na soleira. A expressão dela era ilegível. A sala estava cheia de silêncio. Depois de um longo momento, ela avançou cautelosamente e agarrou minha mão firmemente. Mamãe, sinto muito, ela murmurou. Nós estávamos tão ocupados ontem, é por isso que não pudemos vir. Você está brava conosco? Eu olhei para ela, sem piscar, sem falar. Ela estremeceu sob meu olhar. A voz dela ficou menor. Mamãe, eu tive que fazer hora extra. Não foi minha escolha. Você sabe que este é um momento importante para a minha carreira. Logan rapidamente se juntou. Sim, mamãe, nós realmente tivemos que trabalhar, mas estamos aqui agora. Viemos comemorar com você hoje. Vamos, levante e coma um pedaço de bolo. Eu olhei para eles. Olhei de verdade. E tudo o que eu pude ver foi Jeff. A maneira como eles mentiam sem esforço. A maneira como eles distorciam as palavras para apaziguar. Exatamente como ele tinha feito uma vez. Eu tinha lutado contra algo impossível todo esse tempo. Todos os meus esforços, o amor, os sacrifícios, as noites intermináveis em que eu trabalhei duro por eles. Nada disso tinha feito diferença contra o peso da herança deles. Vovó, eu quero bolo. Vivian puxou-me com suas mãozinhas. A impaciência dela quase me tirou da cama. Logan rapidamente deslizou meus chinelos pelo chão e me ajudou a sentar. A voz dele estava cheia de calor forçado. Mamãe, a Vivian estava tão animada para comemorar seu aniversário o dia todo. Ela ficava dizendo o quanto sente sua falta. Assim que a aula de dança dela acabou, eu a trouxe direto para cá. Eles me guiaram, meio puxando, meio conduzindo, para mim na mesa de jantar. Nela estava um bolo de desenho animado de 15 polegadas. O design apresentava Elsa de Frozen, a personagem favorita de Vivian. Eu sorri, não porque estava feliz, mas porque percebi o quão tola eu tinha sido. Uma memória surgiu, abrangendo mais de 30 anos. Aquela noite, anos atrás, após minha discussão com Jeff, a lata vazia de fórmula no balcão da cozinha, os choros desesperados e ofegantes dos gêmeos. Eu tinha lutado contra a dor nas minhas costas machucadas, cozinhando mingau com um braço enquanto os embalava com o outro. Um finalmente adormecia, apenas para ser acordado pelo choro do outro novamente. Eu odiei Jeff tanto naquela noite. Eu queria ir embora, mas quando olhei para meus filhos, eu não pude. Então eu fiquei. Eu fiquei e lutei por eles. Por anos, eu trabalhei incansavelmente para progredir. Eu aprendi francês, comércio internacional, tudo o que eu precisava para subir a escada corporativa, apenas para ganhar $1.000 a mais por mês. Eu lutei com unhas e dentes contra a Sammy para conseguir a promoção de gerente. E agora eles tinham ido para a festa de aniversário daquela mulher. Agora, eles tinham dado a ela braceletes de ouro, licor caro e um conjunto completo de joias.
E eu, aos 66 anos, o único bolo de aniversário que recebi foi o que minha neta de 5 anos trouxe. Eu suprimi a angústia crescente no meu peito. Puxei uma cadeira e me sentei. Então, com uma voz calma e composta, eu disse: Sentem-se. Eu tenho algo para lhes dizer. Logan e Luna trocaram um olhar, antes de se sentarem hesitantemente na minha frente. Vivian, pensando que íamos comer, olhava com olhos brilhantes, cheios de antecipação, para a figura da Elsa no bolo. Eu olhei diretamente para meus filhos e fui direto ao ponto. Vocês não vieram ontem porque estavam na festa de aniversário dela. Os rostos deles mudaram instantaneamente. Luna franziu a testa. Mamãe, o que você está tentando dizer? Ela perguntou cautelosamente. Eu mantive minha voz firme. Se vocês quisessem ir para a celebração de elite dela, poderiam ter me dito. Não havia necessidade de mentir sobre trabalhar até tarde e me deixar esperando até meia-noite. Luna congelou. A tez dela ficou pálida. Logan abaixou a cabeça culpado. Minutos se passaram em silêncio pesado. Então, Luna começou a chorar. Ela deslizou ao redor da mesa, sentou-se ao meu lado e agarrou minha mão firmemente. Mamãe, deixe o passado para lá. Ela implorou em meio a lágrimas. Você tem que parar de se agarrar a isso. O papai tem contatos e recursos. Ele pode nos ajudar, a mim e ao Logan. Por que deveríamos lutar quando podemos pedir ajuda a ele? Mamãe, não tem sido fácil para nós também. Você não pode tentar nos entender? As lágrimas dela caíram na minha mão, queimando como fogo na minha pele. Eu vou me casar no ano que vem, ela continuou. O Lucifer e eu estamos planejando nosso futuro, e o papai prometeu dar um jeito para ele conseguir um emprego na prefeitura. Então ela olhou para mim e as próximas palavras dela me perfuraram. Se eu não posso confiar no papai, devo confiar em você? Eu olhei para ela, sentindo como se a estivesse vendo pela primeira vez. Logan havia se casado jovem, logo após a faculdade. Luna, por outro lado, tinha ido para a pós-graduação e depois mergulhado no trabalho. Sempre mais difícil, sempre mais. Quanto mais educada ela se tornava, mais bem-sucedida, mas mais fria ela ficava. Ela pesava os prós e contras de cada decisão antes de tomá-la. Ela se contorceu sob meu olhar, evitando meus olhos. Em vez disso, ela olhou para o bolo da Elsa e murmurou: Mamãe, eu segurei isso por muito tempo. Se você não tivesse causado uma confusão na prefeitura naquela época, o papai nunca teria se divorciado de você. Eu e o Logan não teríamos que lutar. O papai não teria permanecido um funcionário de baixo escalão até a aposentadoria. Se você tivesse aguentado, tudo teria sido diferente para todos nós. Luna, pare! Logan sibilou. Ela estremeceu, então riu amargamente. Eu estou errada? Ela retrucou. Se a mamãe não tivesse insistido em deixar o papai, ele nunca teria tido a chance de substituí-la. Mas a mamãe tomou a decisão dela. Por que ela ainda está se agarrando a esse ressentimento? Ela cerrou os punhos. Além disso, a Chloe e o papai só voltaram a ficar juntos anos depois do seu divórcio. Ela não era uma adúltera. O rosto dela estava vermelho. A voz dela se elevou em defesa apaixonada. Então ela se virou para mim. Mamãe, deixe pra lá. Pare de se afogar na sua própria amargura. Você não pode transferir seu ódio para mim e para o Logan. Não importa o que você diga. O papai ainda é nosso pai. Eu olhei para ela. Esta não era minha filha. Não a filha que eu tinha criado. Não a garota por quem eu tinha sacrificado tudo. Meus dedos tremeram enquanto eu apontava para a porta. Saiam daqui, vocês dois. Eu não tenho filhos como vocês. Um silêncio longo e opressor se seguiu. Então, Luna se levantou lentamente. A voz dela estava estranhamente calma. Tudo bem, mamãe. Todos nós devemos tirar um tempo para nos acalmar. Eu não voltarei por um tempo. Ela pegou o bolo da mesa e chamou Vivian. Vivian, vamos comer o bolo na casa da tia Luna. Vivian hesitou, olhou para mim, antes de deslizar lentamente da cadeira e pegar a mão de Luna. Elas caminharam em direção à porta. Logan ficou para trás. Do lado de fora, a voz impaciente de Luna foi ouvida. Logan, se apresse! O que você está esperando? Ele agarrou o casaco e olhou para mim. Mamãe, se acalme. Eu vou falar com a Luna. Então, ele também saiu.
Quando a porta começou a fechar, ouvi a voz pequena de Vivian. A vovó não ama mais a gente? A resposta de Luna foi afiada e intencional. Exatamente, você não tem mais uma vovó, Vivian. Vivian bateu palmas. Sim, isso significa que a Chloe é minha verdadeira vovó agora. Amanhã eu vou perguntar para o vovô e para a vovó, Chloe, se eles podem vir para o meu dia de esportes na escola. As vozes sumiram enquanto a porta se fechava. Eu fiquei sentada, ali, olhando para essa porta fechada por muito, muito tempo. O sabor metálico de sangue encheu minha boca. Por mais que eu tentasse bani-los dos meus pensamentos, a dor no meu peito era avassaladora, mas eu me acostumaria. Eu sobrevivi a coisas piores, não foi? Lentamente, eu estabilizei meus joelhos e me levantei. Eu fui até a gaveta, peguei as 2 escrituras de imóveis que eu tinha preparado para eles e as rasguei em pedaços. Se eles tinham o pai agora, se eles tinham uma nova mãe, então eu não tinha mais motivos para me preocupar. A partir daquele momento, eu não tinha mais filho nem filha. Na manhã de segunda-feira, eu fui a um escritório de advocacia e contratei um advogado para redigir meu testamento. Após minha morte, todos os meus bens seriam doados para instituições de caridade. Eu também coloquei a casa de Logan, que ainda estava no meu nome, à venda. Como eles não estavam em casa, eu usei minha chave reserva para deixar o corretor de imóveis entrar para que ele pudesse tirar fotos da propriedade. Ao sair da agência, meu telefone tocou. Era o corretor de imóveis com quem eu tinha falado sobre a mansão de luxo. Senhora Isabelle, quando a senhora estaria disponível para assinar o contrato? Se a senhora fechar a compra este mês, ofereceremos 2 anos de gerenciamento de propriedade gratuito. Eu recusei educadamente. Eu não vou prosseguir com a compra. O corretor insistiu por um motivo, mas eu mal o ouvi. Meus pensamentos já haviam voltado anos, para a época em que Logan se casou. Naquela época, eu tinha vendido minha casa antiga, que eu tinha comprado décadas atrás por $50.000. Graças ao bom distrito escolar, eu consegui vendê-la por $300.000. Eu tinha planejado usar o dinheiro como entrada para uma casa para Logan e a esposa dele. Mas eles não estavam satisfeitos com isso. Eles estavam de olho na minha conta bancária. Eles até queriam que eu fizesse a hipoteca em meu nome. Para me atrair, eles se ofereceram para colocar meu nome na escritura e me tornar a principal devedora. Eu recusei. Em vez disso, eu lhes dei 2 opções. Primeiro, eu pago a entrada, mas vocês assumem a hipoteca e a escritura fica no nome de vocês. Segundo, eu faço a hipoteca em meu nome, mas a casa permanece exclusivamente minha propriedade. Vocês poderiam morar lá e eu alugaria em outro lugar. Quando eu morresse, a propriedade seria dividida igualmente entre Logan e Luna. Eles discutiram por dias antes de finalmente escolherem a segunda opção. E Luna, ela também nunca foi prejudicada. Ela frequentou uma universidade particular, onde apenas as mensalidades custavam $30.000 por ano. Após a formatura, ela tirou uma folga de 2 anos antes de começar a pós-graduação, durante a qual eu a apoiei totalmente. Entre custos de vida, viagens e despesas pessoais, devo ter gasto pelo menos $100.000 com ela. Agora, eu pago o aluguel do apartamento que ela usa todo mês. Eles tinham me sugado e naquela época eu era tola o suficiente para pensar que valia a pena. Eu acreditava que após minha aposentadoria, eu teria uma pensão de $5.000 por mês que continuaria a aumentar. Eu tinha seguro de cuidados de longo prazo e um plano de pensão fixo que pagaria principal e juros a partir dos meus 70 anos, garantindo-me um futuro seguro. Então, eu nunca lhes neguei nada, nem uma única vez. Agora, olhando para trás, eu vejo o quão tola eu fui. Uma vida inteira de trabalho, sacrifício e dedicação, apenas para ser traída pelas mesmas pessoas a quem eu tinha dedicado minha vida. Eu cancelei o aluguel do meu apartamento alugado e comprei uma mansão pronta para morar, uma casa aconchegante com um jardim privativo. Contratei uma governanta para cuidar da cozinha e do trabalho doméstico. Pela primeira vez na minha vida, eu estava vivendo para mim mesma. Mas a paz nunca dura muito. Logo, meu telefone foi inundado com chamadas de Logan. Eu bloqueei o número dele. Momentos depois, meu telefone tocou novamente. Desta vez, era Mitty, a esposa dele. Eu hesitei por um momento, então atendi. Ainda havia algumas coisas a serem ditas.
No momento em que a conexão foi estabelecida, a voz raivosa de Logan explodiu pelo viva-voz. Mamãe, que diabos você está fazendo? Como você pôde enviar um advogado e um corretor de imóveis para nossa casa? Você está vendendo seriamente nossa casa? Você enlouqueceu? A indignação dele embrulhou meu estômago. Ele não estava pedindo, ele estava exigindo. Ele agia como se eu lhe devesse algo. A Luna sempre disse que você era difícil. Ele disse com desprezo. Eu sempre te defendi, mas agora vejo que ela estava certa. Só porque perdemos seu aniversário, você está fazendo um drama por nada. Não é à toa que o papai te deixou. Se eu fosse ele, eu escolheria a tia Chloe também. Embora eu os tivesse abandonado há muito tempo, as palavras dele desencadearam uma nova onda de raiva em mim. Eu ri friamente. Perfeito! Já que você escolheu a tia Chloe, deixe ela te comprar uma casa. Esta casa legalmente pertence a mim e eu vou vendê-la. Então, arrumem as malas e se mudem, ou meu advogado vai entrar com uma denúncia por invasão. Eu fiz uma pausa. Então, eu adicionei. Ah, e diga à Luna que o senhorio dela perguntou sobre o próximo pagamento de aluguel. Eu não vou mais cobrir. Antes que ele pudesse protestar mais, eu desliguei. Então, eu bloqueei todos os números deles. Eu desliguei meu telefone e, pela primeira vez na minha vida, eu deixei o silêncio ser meu companheiro. No fim de semana, eu fui a um abrigo de animais e adotei 2 gatos. Eu enchi meu jardim de flores, trepadeiras e arbustos. Uma tarde, eu estava sentada na minha varanda, um gato aninhado no meu colo, aproveitando a luz quente do sol. Então, alguém bateu na porta. Minha governanta subiu as escadas. Senhora, há 2 policiais que querem vê-la. Confusa, eu desci as escadas. Aconteceu que Logan e Luna não conseguiam me contatar por meses e me relataram como desaparecida. Ali mesmo na minha frente, os policiais ligaram para Logan para informá-lo de que eu estava segura. 1 hora depois, eles estavam na minha porta. Não apenas Logan, não apenas Luna, mas alguém que eu nunca esperei ver. Meu irmão mais velho, Jack. Depois que a polícia foi embora, os 3 ficaram no meu jardim, olhando para a casa com os olhos arregalados. Luna foi a primeira a quebrar o silêncio. Mamãe, quanto você está ganhando como governanta aqui? Eu revirei os olhos e a ignorei. Meses haviam se passado desde a última vez que os vi. Logan parecia desleixado, o rosto sombreado com barba por fazer, as roupas amassadas e sujas. Luna não parecia muito melhor, cansada, tensa e visivelmente estressada. Eu suspirei. O que vocês querem? Vocês não são bem-vindos aqui. Vão embora. Logan passou uma mão frustrada pelo cabelo. Mamãe, já faz muito tempo. Você não acha que é hora de deixar isso para trás? O advogado está me processando por causa da casa. E agora a Mish está ameaçando divórcio. Diga a ele para parar. 1 mês atrás, meu advogado havia me informado que Logan se recusava a se mudar. Então, eu tinha entrado com um processo contra ele. Eu olhei para ele nos olhos, sem hesitar. Se você se mudar dentro de 3 dias, eu retiro o processo. Logan parecia atordoado, como se não pudesse acreditar que eu fosse tão impiedosa. Antes que ele pudesse responder, Luna deu um passo à frente. Ela estendeu a mão expectante. Mamãe, você pode me dar o presente de casamento de $1 milhão que você me prometeu agora? O Lucifer e eu acabamos de comprar nossa casa nova e precisamos do dinheiro para reformas. Eu ri e balancei a cabeça. Ela tinha dinheiro para comprar joias de ouro para outra mulher. E, no entanto, ela estava ali, com a mão estendida, exigindo meu dinheiro. Eu a lembrei friamente. Sua mãe é a Chloe. Se você precisar de ajuda para comprar uma casa ou planejar um casamento, pergunte a ela. Afinal, é ela quem vocês 2 querem honrar, não eu. Eu não vou te dar um único centavo. O rosto de Luna ficou vermelho de raiva. A voz dela ficou estridente e cruel. Você realmente acha que queremos voltar para você? Nós lhe demos uma chance de compensar seu erro, mas você obviamente quer permanecer teimosa. Ótimo, mas não volte rastejando quando estiver velha e sozinha. Não espere que cuidemos de você. Ela zombou. Sabe, a Chloe é uma mãe melhor do que você. Ela é mais bonita, mais legal, mais carinhosa. Quando eu me casar, o papai e a Chloe vão se sentar nos lugares dos pais. Quanto a você, venha ou não venha. Eu não me importo. Então,
Sem esperar por minha resposta, ela saiu correndo. As palavras dela deveriam ter doído, mas não doeram. Eu a observei ir com indiferença, sacudindo a poeira imaginária da minha manga. Ao me virar para entrar, notei duas figuras ainda paradas no meu jardim. Logan, ainda congelado, perdido em pensamentos, e Jack, que tinha observado a cena inteira com óbvio prazer, claramente apreciando o espetáculo. Ah, eu quase o tinha esquecido. Eu sabia há muito tempo que a vida de Jack não tinha sido fácil nos últimos anos. Meus pais o tinham mimado muito. Originalmente, meu pai tinha usado suas conexões para conseguir um emprego bem remunerado no governo. Mas como ele era preguiçoso, incompetente e muitas vezes faltava, ele foi logo demitido. Depois disso, meus pais financiaram vários pequenos negócios para ele. Alguns deram dinheiro, outros falharam, mas ele se virava. Então, ele tirou a sorte grande. Ele abriu um negócio de atacado de alimentos que decolou. Mas assim que ele estava ganhando dinheiro de verdade, ele encontrou uma amante que o enganou e tirou tudo o que ele tinha. A esposa dele se divorciou e pegou metade do que restava. E agora ele estava aqui, no meu jardim. Quando ele me viu olhando para ele, ele exibiu um sorriso largo e dissimulado. Isabelle, a mamãe e o papai sentem sua falta. Eles querem que você os visite em casa. Eu estreitei os olhos. Algo estava errado. Jack nunca se importou com laços familiares. Por que ele estava de repente bancando o mensageiro? Ele deu um passo à frente, a voz dele cheia de falsa cordialidade. O papai não está mais bravo com você, sabe? O escândalo do divórcio não é grande coisa hoje em dia. Olhe em volta. Todo mundo faz isso. Eu quase ri alto. Agora que ele próprio estava divorciado, ele convenientemente se esqueceu de como uma vez ele me zombou por ter deixado Jeff. Vá direto ao ponto, Jack. O que você realmente quer? Se não houver mais nada, vá embora. Jack hesitou, então suspirou e esfregou as mãos daquele jeito familiar e escorregadio. Ok, eu não vou enrolar. O papai caiu enquanto estava caminhando. Os médicos dizem que ele pode ficar acamado. A mamãe acha que você deveria voltar e cuidar dele. Você sempre reclamou que eles me favoreciam, não é? Bem, agora é sua chance de passar algum tempo de qualidade com eles. Eu ri por pura descrença. Se eu me lembrava corretamente, as pensões combinadas deles eram de quase $5.000 por mês. Você está me dizendo que eles não podem pagar um cuidador? Jack se contorceu de frustração. Se contratarmos uma enfermeira, como eu vou sobreviver? Eu tenho 68 anos, Isabelle. Você espera que eu vá trabalhar? Lá estava. Mesmo com meu pai incapacitado, mesmo com minha mãe velha e frágil, o dinheiro ainda tinha que ir para o precioso filho de ouro deles. Onde estava essa preocupação quando Jeff destruiu minha vida? Onde eles estavam quando eu não tinha nada e estava lutando para sobreviver? E agora eles de repente se lembravam que tinham uma filha. Eu dei de ombros. A situação de vocês não tem nada a ver comigo. Eu não vou voltar. Agora, por favor, vão embora. O rosto de Jack escureceu. Isabelle, eu já falei com um advogado. Mesmo que você não tenha tido contato com eles por anos, você é legalmente obrigada a sustentá-los. Eu sorri com indiferença. Então me processe. Se um juiz me ordenar a pagar, eu pagarei. Mas até lá, nem um único centavo. Eu chamei a segurança e pedi que eles o escoltassem para fora. Como esperado, Jack nunca entrou com uma ação legal. Ele sempre foi muito preguiçoso para tal esforço. Em vez disso, ele deixou nossos pais em um asilo decadente, com a única instrução para a equipe. Apenas se certifiquem de que eles não morram. Afinal, ele ainda precisava dos cheques de pensão deles para sobreviver. 2 meses depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, a voz na outra ponta era fraca e arrastada. Querida! Eu congelei. Fazia anos que eu não ouvia aquele apelido. É o seu pai. Eu não tenho muito tempo sobrando, mas há algo que eu preciso tirar do meu peito antes de ir. Eu queria te dizer que sinto muito. A respiração dele estava pesada. As palavras dele saíam cortadas e dolorosas. Ele disse mais do que eu jamais tinha ouvido ele falar na minha vida. Eu não ouvi uma única palavra. Meu pai sempre foi um homem dominante e machista. O único propósito para mim era ser dependente de um homem.
Ele tinha me proibido de me divorciar porque não queria que eu fosse a única mancha na vida dele, que de outra forma seria bem-sucedida. E quando eu me divorciei, ele foi o primeiro a me esmagar sob os calcanhares dele. Agora, no leito de morte, ele queria se desculpar. As palavras dele pareciam um cobertor úmido e gelado nos meus ombros, não oferecidas para me confortar, mas para me lembrar do frio que eu já tinha suportado. Eu simplesmente não precisava. Antes de eu desligar, minha mãe murmurou o endereço do asilo deles. Eu hesitei por um longo tempo, mas no final, eu fui. Quando entrei no quarto dele, eu o encontrei deitado lá, magro e afundado, as bochechas ocas, como um cadáver murcho. Eu não o via há mais de 10 anos. A última vez foi no 70º aniversário dele. Eu tinha trazido presentes, mas, como sempre, ele tinha me expulsado. Eu nunca voltei. Agora, enquanto eu estava ao lado da cama dele, os lábios dele tremeram. A respiração dele ficou mais superficial. Nenhum de nós falou. 10 minutos depois, ele fechou os olhos. 2 lágrimas turvas escorreram pelo rosto enrugado dele. Eu me virei e fui embora. Ao sair para o corredor, minha mãe me seguiu arrastando os pés, as mãos frágeis e trêmulas atrás de mim. Eu me virei para olhar para ela. Ela tinha 85 anos agora, curvada pela idade. Eu não senti nada. Ela tinha dedicado a vida inteira dela à missão dele. Não importa o que meu pai fizesse. Ela nunca discordava. Mesmo quando ele me jogou fora como lixo, ela era fraca, ou ela simplesmente não me amava o suficiente. Eu me perguntei se meu pai teria ameaçado cortar laços com Jack alguma vez. Ela teria obedecido tão cegamente? Eu peguei minha bolsa, tirei um cheque de $5.000 e o coloquei na mão dela. Para o funeral dele, eu não vou comparecer. Então, eu me virei e fui embora. Atrás de mim, os soluços baixos e cortados dela ecoaram no corredor vazio. Eu abri uma grande cafeteria-livraria com mais de 300 metros quadrados de área. Eu tinha apenas 66 anos. Eu não podia simplesmente ficar sentada, comendo e bebendo, esperando o fim. Durante as reformas, eu deliberadamente mandei instalar tomadas em todas as áreas de assento. As prateleiras estavam cheias de livros e o ar estava cheio do aroma rico do café. Contratei estudantes para empregos de meio período e pessoas com deficiência que precisavam de trabalho. As pessoas vinham não apenas para tomar café, mas também para trabalhar, estudar e ler. Não era um negócio particularmente lucrativo, mas também não dava prejuízo. Um dia, enquanto eu estava atrás do balcão, vi Mitch entrar, de mãos dadas com um homem que eu não reconheci. Eles pareciam íntimos. No momento em que ela me viu, a expressão dela congelou. Ela imediatamente soltou a mão do homem. Então, após uma breve hesitação, riu com autocrítica. Logan e eu estamos no meio de um divórcio, ela admitiu. Ele está saindo com uma mulher que a Chloe o apresentou há algum tempo. Eu só comecei a sair com meu amigo recentemente. Eu assenti. Eu não tinha nada a dizer. As vidas de Logan e Luna não me preocupavam mais. O que quer que acontecesse com eles, eu não interferiria. Mitch suspirou e se virou para o amigo. Vamos para outro lugar. Enquanto eles se afastavam, eu soltei um suspiro baixo. Eu só podia esperar que Logan não se arrependesse das decisões dele. Quando Luna se casou, ela não me convidou. Um amigo me enviou um vídeo do casamento junto com uma mensagem. Por que a Chloe está sentada no lugar da mãe no casamento da Luna? Eu respondi simplesmente: acho que eu não mereço estar lá. Meu amigo hesitou por um longo tempo. O indicador de digitação dele piscou. No final, ele apenas enviou um emoji triste. Eu não vou mentir. Ver aquele vídeo doeu. Mas mais do que tristeza, eu senti alívio. Naquele momento, algo dentro de mim se soltou completamente. Inesperadamente, minha cafeteria-livraria se tornou uma sensação local. Pessoas acorreram, ansiosas para experimentar a atmosfera aconchegante. Preocupados com o fato de o negócio não estar prosperando, meus jovens funcionários desenvolveram ideias para atrair mais clientes. Eles tiveram a ideia de uma bebida temática mensal. Janeiro, Latte Fortuna Dourada. Fevereiro, Mel da Lua. Março, Café Fusão. Juntamente com a atmosfera literária, os temas funcionaram maravilhosamente.
Blogueiros de viagens locais e influenciadores de mídia social começaram a recomendar o café. Logo, o café estava cheio todos os dias. Eu notei que meus funcionários estavam exaustos com a carga de trabalho, então eu aumentei os salários deles e contratei mais funcionários. Luna descobriu quem era a dona do café depois de ver uma entrevista sobre mim no noticiário. Quando ela veio me procurar, estava grávida de 9 meses. No balcão, ela pediu um café gelado. Eu pedi ao barista para servi-la com um copo de água quente. Ela não protestou. Nós nos sentamos uma de frente para a outra. Ela sorriu fracamente, mas então lágrimas vieram aos olhos. Mamãe, eu acho que cometi um erro. Eu tomei um gole do meu café. Uma amargura familiar se espalhou na minha língua. Luna estava com uma aparência terrível. Os olhos inchados, a pele pálida e um grande hematoma cobria a testa dela. Os lábios dela tremeram. Então ela começou a soluçar. Mamãe, o Lucifer me traiu. Eu enrijeci. Lucifer sempre pareceu ser um cara gentil e de bom coração. Eu tinha presumido que ele era confiável, mas as próximas palavras de Luna quebraram essa suposição. Eu estou grávida de 4 meses, mas a mulher com quem ele está saindo está prestes a dar à luz. Ele estava supostamente ocupado com o trabalho, mas na verdade ele tem morado com ela o tempo todo. No último fim de semana, eu dirigi por 3 horas para vê-lo. Quando cheguei, os encontrei juntos. Eu empurrei a mulher e ele me bateu. O Jeff não conseguiu um emprego no governo para o Lucifer? Eu perguntei. Você contou para o seu pai e para a Chloe? Os olhos de Luna se arregalaram em choque. Eu continuei. Seu pai tem contatos. Você deveria pedir a ele para te defender. Ela me encarou, perplexa. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Mamãe, você está realmente me abandonando? Eu me levantei, a voz calma. Você me abandonou primeiro. Eu decidi te deixar ir. Isto não é um centro de reciclagem. Você não pode simplesmente ir e vir como quiser. Antes de ir embora, eu lhe dei um último conselho. Se ninguém está disposto a te salvar, salve-se. Deixe este homem o mais rápido possível. Eu te disse antes, uma mulher pode ter uma vida boa sozinha. Você vai ficar bem. O tempo voou. O número de gatos sob meus cuidados cresceu. A maioria foi encontrada abandonada fora da porta da minha cafeteria. Os jovens que trabalhavam para mim eram um bom grupo. Como chefe deles, eles me tratavam com calor e respeito. Eu não esperava sinceridade. A verdadeira sinceridade é rara, algo que você não pode forçar. E tudo bem. Eu tinha aprendido há muito tempo que ser feliz, no momento presente, era o suficiente. Mas a vida cobrou seu preço de Jeff Smith. Uma noite, enquanto ele saía para buscar Chloe no shopping, ele sofreu um acidente vascular cerebral, AVC. O dano foi grave. Paralisia de um lado, dificuldade de fala e mobilidade limitada. Chloe, que antes parecia tão dedicada, ficou por um tempo. Ela supervisionou o tratamento dele e administrou as finanças, mas o tratamento médico era caro. Apesar da pensão dele e das economias dela, os custos se acumularam rapidamente. Contas de tratamentos, terapia e medicamentos esvaziaram as contas deles. Jeff se tornou um fardo. E Chloe, que uma vez o roubou de outra mulher, não era o tipo de pessoa que se sacrificaria por um marido doente. Logo, ela não aguentou mais. Ela arrumou as malas, limpou o pouco que restava da conta conjunta e o deixou com uma frase final. Eu não me inscrevi para isso. Logan foi forçado a acolhê-lo. Mas Logan tinha seus próprios problemas. Após o divórcio de Michi, ele se apressou em um novo relacionamento, esperando começar de novo. Mas a nova namorada dele não tinha interesse em um homem pobre e em dificuldades. Quando ficou claro que ele estava se afogando em dívidas, ela terminou com ele. Agora, sobrecarregado com um pai deficiente, a vida de Logan desmoronou ainda mais. O estilo de vida dele, antes confortável, tinha se reduzido à mera existência. Ele mal conseguia pagar o aluguel de um apartamento minúsculo. Cuidar de Jeff era exaustivo. Alimentá-lo, dar banho, cuidar das necessidades médicas intermináveis dele. Logan se ressentia de cada segundo disso. Logo, ele recorreu a Luna em busca de ajuda. Mas Luna tinha mudado. Ela tinha se divorciado de Lucifer. No momento em que o filho dela nasceu, ela sabia que não queria criá-lo em um casamento desfeito, como a mãe dela tinha feito uma vez.
Ela deixou a cidade e se mudou para um novo lugar onde ninguém conhecia o passado dela. A vida era difícil, conciliando trabalho, maternidade e todos os desafios de uma mãe solteira. Eventualmente, ela começou a entender os sacrifícios que a mãe dela tinha feito uma vez. Ela se lembrava vividamente das longas noites em que a mãe dela ficava acordada, embalando uma máquina de lavar, as suaves canções de ninar, as noites sem dormir, o trabalho incansável, apenas para lhes dar um futuro melhor. Ela nunca tinha valorizado isso antes, mas agora valorizava. No início, ela hesitou, mas uma noite, por impulso, ela enviou uma mensagem de texto para a mãe. Mamãe, como você está? Não houve resposta. Semanas depois, ela tentou novamente. Sinto muito por tudo. Ainda silêncio. Ela não esperava perdão, mas algo dentro dela se agarrava à esperança. Então, ela continuou enviando mensagens a cada poucos meses. Agora eu entendo tudo o que você fez por nós. Você deve ter estado muito cansada. Eu não espero que você responda. Eu só queria que você soubesse que estou pensando em você. Eu nunca respondi, mas eu lia todas as mensagens. Algumas feridas, uma vez cortadas muito fundo, nunca podem cicatrizar completamente. Mas isso não significava que eu desejava a miséria dela. Pelo contrário, eu esperava que um dia ela pudesse realmente se sustentar sozinha, que ela encontrasse a força dela, que ela vivesse para si mesma. Não por um homem, não por reconhecimento, mas porque ela merecia uma vida boa. O tempo passou e minha cafeteria-livraria floresceu. Minha casa estava cheia de calor, livros e o ronronar suave dos meus gatos. As pessoas que antes eram um fardo para mim, meu pai, meu ex-marido, meus filhos, não controlavam mais minha vida. Houve dor, traição e perda, mas eu sobrevivi. E agora eu estava vivendo para mim mesma. Eu tinha passado a vida inteira dando, sacrificando e aguentando. Agora eu escolhia alegria. Chega de arrependimentos, chega de fardos. Apenas o simples prazer de uma boa xícara de café, uma tarde tranquila e o conhecimento de que, depois de tudo, eu finalmente tinha aprendido a ser livre.